Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Ótima semana pra você! Começo com o nosso Papo de Esporte falando sobre Brasileirão Série A e o que viralizou no final de semana. E para uma surpresa de 0 pessoas, o VAR chamou todas as atenções em mais uma rodada da Série A. Dessa vez, jogadores, diretoria e torcida do esporte ficaram enfurecidos com a anulação do pênalti marcado após Rony colocar a mão na bola aos 49 do segundo tempo. O lance, comentado até pelo ex-árbitro Arnaldo César Coelho, custou caro para o Leão, que saiu derrotado por 1-0 com gol de William Bigode. E olha, as definições de técnico participativo foram atualizadas no Castelão. Insatisfeito com a função de orientar seus comandados, o técnico Renato Gaúcho resolveu cometer uma infração ao segurar o lateral esquerdo Carlinhos, o impedindo de voltar para o jogo. A graça do treinador, que ainda tentou dizer que estava tentando evitar uma suposta queda do adversário, acabou com ele levando um merecido cartão amarelo. Enquanto isso, quem estava lá para atuar nas 4 linhas, pouco fez e o duelo acabou num sem graça 0-0. E no Rio de Janeiro, o clássico carioca ressuscitou o Vasco e praticamente jogou o Botafogo para a Série B. Atuando em casa, o Cruz Maltino contou com Thales revivendo os dias de Mágico, Henrique mais uma vez na função de lateral goleiro e Pikachu desencantando para atropelar o alvinegro. Um 3-0 que fez o professor Luxemburgo sair soltando fogos. Do outro lado, o Barroca chamou a diretoria botafoguense para uma reunião nesta segunda e Vitor Luiz pediu para que os companheiros abdicassem do extracampo. Clima muito pesado no Botafogo. Já no Vasco a situação está mais tranquila e dessa vez a mudança de treinador surtiu efeito. Luxemburgo ressuscitou o Vasco, que é outro, completamente diferente do que era com Ricardo Sapinto. E para terminar essa rodada, pelo que viralizou no final de semana, quem parecia morto está mais vivo do que nunca. Após passar 7 rodadas sem uma vitória sequer, o Inter parece disposto a voltar a lutar pelo título do campeonato. Neste domingo, Colorado chegou ao 5º triunfo consecutivo. Está a 3 pontos do líder São Paulo. Tudo tranquilo, mas sem gracinha. Logo após bater o Goiás por 1-0, o técnico Abel Braga deixou claro que vai puxar a orelha da rapaziada e ficar fazendo jogadas de efeito. O Inter está agora a 3 pontos do São Paulo e pode encostar na próxima rodada. São Paulo que, por sua vez, perdeu a 2ª consecutiva, assim como o Flamengo. Futebol internacional, Cristiano Ronaldo é uma lenda, um dos melhores do mundo. E o que eu vou falar agora não é novidade, mas uma imagem de um salto de Cristiano Ronaldo na vitória por 3-1 da Juventus contra o Sassuolo voltou a impressionar diante da altura obtida pelo português. Ainda nos minutos iniciais da partida, CR7 chegou a incríveis 2,57 m em cabeçada, após cruzamento de Dybala, que veio da esquerda. Cristiano faz o cabeceio e vai mais alto que o próprio goleiro, de braços esticados. Um detalhe, Consigli tem 1,89 e o português é 2 centímetros mais baixo. O atacante saiu 66 centímetros do chão. O valor é estimado com base no diâmetro da bola, que é de 22 centímetros. Impressionante! Este foi apenas um dos gols que deu a vitória à Juventus de Cristiano Ronaldo. Tá voando na Itália. E agora sim, aqui no Brasil, jogos da rodada. O Palmeiras venceu fora de casa o Sport por 1-0. 2 empates em 0-0 no sábado. Atlético Paranaense e Coritiba e Fortaleza e Grêmio. O Flamengo perdeu ontem por 2-0 para o Ceará. No clássico, Sansão deu Santos. 1-0 para cima do líder São Paulo. O Inter venceu Goiás por 1-0 no Beira-Rio. Atlético Goianiense e Bahia ficaram no 1-1. E o Vasco venceu com tranquilidade o Botafogo por 3-0 em São Januário. Jogam hoje às 8 da noite Bragantino e Atlético Mineiro no Nabi Abichedid. E na quarta-feira, a rodada se completa com Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. A bola rola às 9h30 da noite. Na tabela, o São Paulo tem 56 pontos, 3 a mais que o Inter, que aparece em segundo.
com 49, 3 times: Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. O Palmeiras fecha o G6 com 47, Fluminense em sétimo tem 43, Santos 42, Ceará e Corinthians 39 pontos. Atlético Paranaense tem 38, Atlético Goianiense 36, Bragantino 34, Sport e Vasco 32. Repare que o Vasco já abre inclusive uma posição de folga para o Z4. O Fortaleza é quem ocupa agora a 16ª posição, também com 32 pontos. 3 a mais que o Bahia, primeiro dentro do Z4, com 29. O Goiás tem 26 pontos, Botafogo 23 e Coritiba 22 pontos feitos até aqui. Para Botafogo e Coritiba, o campeonato está praticamente encerrado, mas reforço que matematicamente ambos ainda têm chance de sair da zona de rebaixamento. Vamos nessa, ótima terça-feira para você. Começo falando sobre o caminho até a taça do Campeonato Brasileiro. Aliás, a reta final do Brasileirão promete ser bem mais quente do que nas últimas temporadas. Além de a briga pelos primeiros lugares ter esquentado com os tropeços recentes de São Paulo e Flamengo e o crescimento do Inter, os 6 primeiros colocados farão vários confrontos diretos para decidir quem fica com o título. Em momento instável após 2 derrotas seguidas, o líder São Paulo terá 4 jogos contra as equipes do G6, 3 deles em casa: Inter, Palmeiras e Flamengo. O tricolor paulista só atuará fora de casa diante do Grêmio. São outros 3 duelos com times que lutam contra o rebaixamento: Coritiba em casa, Atlético Goianiense fora e Botafogo fora de casa. O Inter tem como 3 próximos confrontos Fortaleza, o próprio São Paulo e o Grêmio, em mais um clássico Grenal. O Atlético Mineiro ainda tem 10 jogos pela frente. Joga contra Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco nas próximas rodadas. O Flamengo também tem 10 jogos. O próximo é contra o Goiás, que está brigando para não cair. Depois pega o Palmeiras em casa e o Atlético Paranaense fora de casa. O Grêmio, que também tem 10 jogos, joga contra Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional, numa sequência bastante complicada. Já o Palmeiras pega Grêmio, Corinthians e Flamengo. Outra sequência dura para o Verdão, que tem 11 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Promessa de muita emoção pela frente e o torcedor que se segure, porque o Brasileirão vem firme aí na reta final. Aliás, para concluirmos este assunto, ontem Bragantino e Atlético Mineiro ficaram no 2-2 em São Paulo, em jogo válido pela 29ª rodada da competição. Falando agora sobre o Mirassol. Lembra dele? Aquele time que eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista e provocou um caos no tricolor? Pois bem, fundado em 9 de novembro de 1925, o Mirassol esperou 95 anos para saborear os melhores resultados de sua história dentro de campo. A temporada 2020, que irá terminar apenas em 2021, rendeu ao clube jogos históricos, resultados marcantes e a afirmação no cenário nacional. Após o 3º lugar no último Campeonato Paulista, o Mirassol garantiu neste final de semana o acesso à Série C do Brasileirão, ao eliminar a Aparecidense nas quartas de final da Série D. A meta agora passa a ser a conquista inédita de um título nacional. Tá bem o Mirassol. No futebol internacional, o troféu de melhor jogador do mundo, recebido por Robert Lewandowski, das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, saiu da sede do Bayern de Munique, direto para a cama do atacante, onde passou a noite daquele 17 de dezembro de 2020. A memória íntima foi revelada pelo astro do Bayern de Munique, em texto do site The Players Tribune, no qual o jogador homenageou entre diversas pessoas, seu pai e o técnico Jürgen Klopp. Lewandowski diz que quando recebeu o troféu, sua vida passou por seus olhos como um filme, que ele dividiu em 3 atos para o relato no site. O astro citou que as crianças que sonham jogar futebol na Polônia têm um complexo de inferioridade, de que nunca poderiam estar entre as melhores do mundo, e por isso sua conquista era tão difícil de acreditar. Relembrou a trajetória de sua carreira, que contou com o enorme apoio do seu pai, Christoph, que era professor de educação física e também o treinava, além de levar para os jogos em viagens longas.
Por fim, ele lembrou de Jürgen Klopp e disse que o técnico foi figura fundamental na ausência de seu pai, que faleceu há 16 anos. Daí a homenagem e a emoção de Robert Lewandowski, o melhor do mundo em 2020. Me despeço falando sobre Libertadores da América. A bola vai voltar a rolar. Quem joga hoje é o Palmeiras. O Verdão tá on. Venceu por 3-0 o primeiro jogo e tem tudo para ir para a final do torneio continental, hoje, em casa, no Allianz Parque. A bola rola às 9h30 da noite e chegou a hora. O primeiro finalista da Copa Libertadores da América de 2020 vai ser conhecido. Até uma derrota por 2 gols de diferença em casa assegura o time de Abel Ferreira na decisão. Ao River só resta golear. A equipe argentina vive situação dramática e precisa de uma vitória por 4 gols para avançar de forma direta, sem a disputa por pênaltis. Vamos juntos nessa quarta-feira, dia de Brasileirão Série A pela 29ª rodada. A bola vai rolar para Fluminense e Corinthians às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Na tabela, o Fluminense é o 7º colocado com 43 pontos, está a 4 do G6. O Corinthians, por sua vez, está em 10º lugar com 39 pontos e pode colar no Fluminense caso vença a partida de hoje. Ainda no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, afirmou que será revogada a medida publicada nesta quarta-feira que permite a volta do público aos estádios de futebol. De acordo com a resolução conjunta das secretarias de saúde do estado e do município, a quantidade de torcedores em cada estádio dependeria da classificação de risco para a Covid-19 da região, mas o prefeito tratou de escrever em uma rede social que seria quase impossível fiscalizar. As novas regras contra a Covid-19 publicadas na manhã desta quarta-feira prevêem volta do público aos estádios, mas com restrição da capacidade. Funcionaria assim: se a região do estádio estiver em risco moderado, as arquibancadas poderão receber 20% da capacidade e manter afastamento de 2 metros entre os torcedores. Se o risco estiver alto, somente 10% com 3 metros de distância para cada um. Se for risco muito alto, o público não poderia entrar. Logo depois, então, deste anúncio, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que vai revogar a medida, porque seria muito difícil fiscalizar. E, evidentemente, não é momento para colocar torcedor no estádio, justo quando os números da pandemia estão muito altos mais uma vez no Rio de Janeiro e em grande parte do Brasil. A terça-feira foi verde na Série B. De volta à elite. No apito final da vitória por 2-1 sobre o Figueirense, a Chapecoense garantiu matematicamente o acesso à Série A do Brasileirão de 2021 e a comemoração na Arena Condá foi inevitável. Jogadores, comissão, staff e diretoria fizeram a festa e um grupo de atletas não deixou de saudar os torcedores nos arredores do estádio em um desfile no Carro-Maca. A Chape volta à elite do Brasileiro, uma temporada depois de ser rebaixada com a segunda pior campanha na edição de 2019. Agora, depois da conquista da vaga, o Verdão do Oeste vai atrás de outro objetivo na segundona: brigar pelo título com o América Mineiro. Vice-líder da competição, o time do Oeste catarinense está apenas 1 ponto atrás do Coelho. Falando de Coelho, o acesso também está matematicamente garantido. O jogo contra o Náutico nos aflitos não teve grande emoção, mas o 0-0 foi o suficiente. O América de Lisca doido, se beneficiando dos tropeços de Juventude e CSA, está garantido na elite do Brasileirão na próxima temporada. Lisca, na comemoração, já anunciou qual será o objetivo em 2021: permanecer na Série A. Nas palavras do treinador, o América não pode mais ficar batendo e voltando. Agora é pra ficar. Tá aí, a Série B é verde 2 vezes, com Chape e América Mineiro garantindo os acessos à primeira divisão. Agora restam 2 vagas e a gente fica na expectativa então para saber quais serão os times que também vão para a primeira divisão em 2021. Olha, na Libertadores foi com emoção, muita emoção. Achou que seria fácil o torcedor do Palmeiras. Achou errado. O 3-0 na ida poderia indicar uma tranquila classificação do Palmeiras para a decisão da Libertadores. Porém, do outro lado, havia mais que um simples time, havia cultura de futebol.
Um trabalho de mais de meia década, vencedor e poderoso. Não se poderia duvidar do River Plate de Marcelo Gallardo, e o elenco de Abel Ferreira flertou com uma tragédia digna de cinema. No fim, os créditos subiram com o sobrevivente vencedor. A equipe palestrina resistiu no fim a uma das melhores versões do galhardismo. Está na final do principal torneio sul-americano. A obsessão pela segunda glória eterna segue viva, mais do que viva. O Palmeiras não está morto, nem no ano passado, nem neste ano. Foram mais de 100 minutos rolando na arena. 100 minutos que para o torcedor do Verdão pareceram 100 horas. O resultado de 2-0 para o River só não foi maior por circunstâncias que fugiram ao controle dos argentinos. Primeiro, antes de entrar em qualquer polêmica, o Everton. Se na ida anotou um gol ao salvar o Palmeiras no início, na volta fez alguns gols que impediram o River de zerar a vantagem construída pelo Alviverde na ida. Em seguida, o árbitro de vídeo. Todas as decisões acabaram corrigidas de maneira precisa, como a melhor versão exige. A tecnologia, alvo de tantos debates e protagonista até de inacreditáveis teorias de conspiração, auxiliou a arbitragem a anular um gol do River por impedimento e a cancelar a marcação de 2 pênaltis. O último já nos acréscimos por posição irregular. Ontem o VAR foi bem, demorou muito tempo, mas funcionou o VAR ontem no Allianz Parque. Palmeiras classificado é o primeiro que vai para o Maracanã no próximo dia 30. E quem será o adversário, Boca ou Santos? A decisão sai hoje às 7h15 da noite. A bola rola na vila mais famosa do mundo. No jogo de ida 0-0 e hoje, em um duelo histórico repleto de tradição, conheceremos o segundo classificado ao Maracanã para a final da Libertadores de 2020. Vamos nessa com as principais notícias do mundo do esporte nesta quinta-feira. Começo falando sobre a troca de provocações entre Neymar e Álvaro González, que seguiu quente horas depois da decisão da Supercopa da França. O atacante do PSG e o zagueiro do Olympique de Marselha responderam um ao outro diretamente nas redes sociais durante a virada de quarta para quinta-feira. A partida marcou o reencontro entre o brasileiro e o espanhol. No início de setembro do ano passado, Neymar acusou Álvaro de cometer racismo e não hesitou em dar várias declarações contra o jogador nas redes sociais. Neymar começou as provocações ao mencionar o defensor do Olympique em um tweet. "Rei Álvaro, né?", disse ele, com uma foto sua celebrando o gol e a conquista da Supercopa da França. Álvaro González retrucou com uma imagem de uma disputa entre os dois durante o jogo, em que aparece agarrando o brasileiro pela cabeça, complementada com a seguinte frase, abre aspas, "Meus pais me ensinaram a jogar o lixo fora. Vamos, Marselha, sempre", fecha aspas. O atacante respondeu com, abre aspas, e se esqueceu de como ganhar títulos, risos. Fecha aspas. Os nervos seguem aflorados entre os dois então, que ficaram lá discutindo nas redes sociais na virada de quarta para quinta-feira, depois da conquista do Paris Saint-Germain da Supercopa da França. A discussão continuou inclusive com o Neymar dizendo que fez Álvaro famoso. Ontem o Corinthians entrou em campo, mas o Fluminense esqueceu de jogar bola. A maior goleada de todos os tempos do Timão para cima do tricolor carioca. Uma partida completamente dominada pelos paulistas. Conte comigo os gols do jogo, hein? Jô, Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan. 5 pro Corinthians, 0 pro Fluminense. A equipe de Wagner Mancini ultrapassou o Santos e está a uma posição do Fluminense, que fecha o G7. A briga entre os três agora é pelo G8, que deve dar 2 vagas a mais para a Libertadores da América do ano que vem. Dos 3, apenas 2 vão conseguir essa vaga para a Libertadores de 2021. Esta foi a maior goleada que o Corinthians já impôs ao Fluminense em 113 partidas entre os clubes em toda a história. Até então, o placar mais elástico aplicado pela equipe paulista sobre o tricolor era um 5-2 em um amistoso em 41, no Pacaembu. O jogo desta noite vira também a maior goleada do confronto, recorde que pertencia a um 5-1 do Fluminense no Rio-São Paulo de 1959, no Maracanã. Ficou feio pro Fluminense num jogo muito ruim do tricolor.
que mais uma vez foi comandado à beira do campo por Ailton, visto que o Marcão ainda se recupera da Covid-19. Outro paulista que se destacou ontem foi o Santos. Se tivesse acordado nesta quinta-feira, depois de ter adormecido em março de 2020, quando o Santos ainda estreava com o Gesualdo Ferreira e lidava com muito sofrimento na Libertadores, você acreditaria que o time, agora comandado por Cuca, está na final da competição mais importante do continente? Pois é, santista, aconteceu. Nesta quarta, é bom explicar para você que pode ter chegado de surpresa por aqui. O Santos, após muita desconfiança e só 4% de chance, venceu o Boca por 3-0 na Vila Belmiro e se classificou para a final da Libertadores. Em uma noite impecável, jogou tudo que sabe e atropelou mais um concorrente, como já havia feito com o Grêmio nas quartas de final da competição. O Santos não deixou o Boca respirar, venceu com tranquilidade em um grande jogo na Vila e carimbou seu passaporte para o Maracanã. Uma coisa é certa, o título da Libertadores de 2020 fica no Brasil e fica em São Paulo. Agora basta saber se com o Palmeiras ou com o Santos. Lembrando que a disputa acontece no Rio de Janeiro, no próximo dia 30. Muito bem, me despeço falando hoje sobre o Cruzeiro. A derrota para o Oeste, lanterna da Série B em casa, mostra que a Raposa tem problemas demais em campo. Mas o entorno desse jogo, seja antes ou depois dele, é muito mais assustador. Nada até agora dá indícios de que a temporada de 2021 será melhor que foi a de 2020. A fala de Rafael Sobis após a partida é sintomática de que os problemas no Cruzeiro atual, gerido por Sérgio Santos Rodrigues, vão muito além das quatro linhas. Abre aspas, os jogadores que estão aqui são heróis, porque tem muita coisa acontecendo. É muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda de 10% do que está acontecendo, fecha aspas, disse Rafael Sobis. O presidente já há algum tempo não fala com o torcedor nas chamadas lives do presidente. E em relação ao prazo para pagamento das verbas trabalhistas em atraso, não sinalizou nada ao elenco. A opinião pública também espera por essa resposta, mas oferecer pelo menos uma expectativa de pagamento aos funcionários é preponderante. Os jogadores não estão satisfeitos com essa postura. Não por acaso, como protesto, deixaram de se concentrar na Toca da Raposa para a partida com o Oeste. Hoje, são 2 meses e meio de salários em aberto, além do 13º salário, sem nenhuma previsão de pagamento. Outro problema é a relação de Luiz Felipe Scolari com a diretoria, que também estaria desgastada. A situação no Cruzeiro não é nada simples, o que preocupa o torcedor inclusive sobre o que vai ser esta segunda temporada na segunda divisão. Será que o Cruzeiro vai de novo passar perrengue e ter dificuldades de subir para a Série A? A derrota em casa para o Lanterna Oeste, que já está praticamente rebaixado à terceira divisão, é um fator que acentua essa preocupação. Final de semana tá chegando, vamos juntos com as principais notícias dessa sexta-feira no mundo do esporte. Começo falando sobre a busca pelo Tetra. No dia 30 de janeiro, no Maracanã, o técnico Cuca viverá uma experiência que apenas 3 pessoas viveram: comandar o Santos em uma final de Libertadores. Depois de passar com facilidade pelo Boca na semifinal, o Peixe enfrentará o Palmeiras na decisão. Um dos grandes responsáveis pela campanha do Santos, Cuca se juntará a Lula, Emerson Leão e Muricy Ramalho no grupo dos treinadores que levaram o Peixe até a final do torneio sul-americano. Lula venceu a Libertadores em 62 e 63. Muricy também levantou o caneco em 2011. Leão, por sua vez, ficou com o vice no ano de 2003. E agora, a parada não vai ser simples, vai ser um jogaço no Maracanã. Jogo único, em 90 minutos conheceremos o campeão da Libertadores. Abel Ferreira faz história e em pouco tempo já conquista a taça? Ou Cuca consegue levantar a 4ª taça do Santos na Libertadores? Falando de números, nas 2 últimas temporadas o Brasileirão teve a pior e a 3ª pior médias de gols por partida da história dos pontos corridos com 20 equipes. E na edição 2020, a média que era ascendente passou a cair no retorno. Ainda com o jogo por disputar, o primeiro turno tem média de 2,47 gols por partida, o que estava levando a competição ao patamar de 2012, quando a marca passou a despencar.
mas considerados apenas as 10 rodadas do segundo turno, com 3 jogos adiados, a média caiu para 2,32 gols por jogo, o que levou a média geral do campeonato para 2,42 gols por partida. Após a edição de 2018 registrar o recorde negativo de 2,18 gols por jogo, houve um crescimento para 2,31 em 2019, quando o campeonato passou a contar com o VAR e houve uma explosão no número de gols de pênalti para 94. Na atual edição, até a 29ª rodada, com 4 jogos ainda por disputar, já houve 78 gols de pênalti. A fase de Abel Braga é tão boa no Inter que pode superar ele próprio na partida contra o Fortaleza no domingo. O treinador buscará repetir a marca de 6 vitórias consecutivas na competição, atingida pela última vez há 15 anos, em 2006. Além dos títulos de Libertadores e Mundial, há 15 anos o técnico levou a equipe ao vice-campeonato nacional. Na ocasião, venceu 6 jogos seguidos frente a São Caetano, Fluminense, Ponte Preta, Juventude, Botafogo e Grêmio. A atual sequência de 5 triunfos é respaldada por uma solidez defensiva. Adepto do 4-1-4-1, o treinador colocou Rodrigo Dourado como protetor da zaga e sofreu apenas 2 gols nesta série bastante positiva. Abel tenta no final de semana a 6ª vitória seguida com o time do Internacional. Falando de Campeonato Brasileiro, jogos da 30ª rodada. Hoje às 9h30 tem Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. Amanhã, sábado, é a vez de Fluminense e Sport no Newton Santos, às 19 horas. Vasco e Coritiba jogam às 9 da noite em São Januário. No domingo, é a vez de Santos e Botafogo, na Vila Belmiro, às 4 da tarde. Mesmo horário para Atlético Paranaense e São Paulo, na Arena da Baixada. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense jogam no Mineirão, às 18h15. Às 8h30 da noite é a vez de Inter e Fortaleza, no Beira-Rio. Mesmo horário para Ceará e Bragantino, no Castelão. Na segunda-feira, às 8 da noite, tem Goiás e Flamengo no estádio da Serrinha. E Bahia e Corinthians jogam para fechar a rodada apenas no dia 28 de janeiro, na Arena Fonte Nova. Na tabela, o São Paulo lidera com 56 pontos, Inter 53, Atlético Mineiro tem 50, Flamengo 49, Grêmio também 49, Palmeiras 47, Fluminense 43, Corinthians e Santos têm 42 pontos, o Ceará tem 39, Atlético Paranaense 38, Atlético Goianiense 36, Bragantino 35, Sport, Vasco e Fortaleza têm 32. No Z4, o Bahia tem 29 pontos, Goiás 26, Botafogo 23 e Coritiba 22 pontos feitos até aqui. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!